Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por mais um dia que vai se finalizando. Ele cuida de nós, Ele nos sustenta. Deus o fez um pouco menor do que os anjos, a semelhança do homem, como ele disse, a natureza divina, mas a semelhança do homem, como ele disse, se eu não tivesse vindo e feito os sinais, tudo o que ele fez como grande profeta da promessa de Deuteronômio 18:18, do qual diz: suscitarei no meio de vós, não tinha ninguém como culpado. Mas como ele veio, a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O rejeitaram porque suas obras são más, porque não são cumpridores da lei, porque estão sempre tropeçando em algum ponto e é cometido desobedecer a todos, porque procuram justificar a si mesmo, buscam honra e glória de homens e nada são. Como a Bíblia diz que ele era como um cordeirinho, aonde foi conduzido para a matança. Deus, na sua maior fraqueza, que ali Jesus estava, ele venceu todos os principados, as potestades, os herodianos, aqueles que deixaram de louvar a Deus para louvar o governo, os anciãos, aqueles que Jesus disse: praticais o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem. Os fariseus, os hipócritas, cheios de fermento, a hipocrisia, as heresias, porque seguem segundo a mentira. Suas palavras colocadas na balança não têm valor real algum. Dentre outros, saduceus, que é uma seita, muitos são os que os enganadores, os falsos, os ludibriadores, os apacentadores de si mesmo, os que afugentam as ovelhas. As ovelhas que não têm pastor, que Jesus reunirá uma por uma e as curará, as sarará. Já aqueles que são como lobos ferozes, que afugentam as ovelhas, aqueles que fazem da casa do Pai casa de comércio, ele, com o sopro da sua boca, os vencerá, um por um prestará conta a ele, porque ele não é juiz só dos mortos, mas também dos vivos, e ele julga com justiça, com equidade. Porque Deus pega as coisas loucas neste mundo para confundir os que são sábios. Ele pega as coisas fracas deste mundo para confundir os que dizem que são fortes. Ele pega as coisas vis, para confundir os que dizem que são. Ele pega os que não são para confundir os que dizem que são. E outra vez vereis aqueles que servem o Tsadik, o justo, e o que servem o Racham, o maldoso. Porque muitos são os que consideram filhos, mas como adoção estão rejeitados, porque só se alcança filhos do Deus Altíssimo através do irmão Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. E muitos são os que estão como filhos bastardos, voltaram à escravidão do mundo,
filhos da desobediência, ministério da iniquidade, acumulam iniquidade sobre iniquidade. Aqueles que, quando ouvem a santa elogia de Cristo, sentem como cócegas em seus ouvidos, da qual João Batista dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? A ira futura que está agora, da qual chegou os tempos de indignação, onde o Cordeiro de Deus está no centro, de pé como quem pisa uva nos lagares. A Bíblia diz: onde está o questionador desta era, o sábio? Ele é aquele que apanha os sábios em suas próprias astúcias. Ele é aquele que a sabedoria dos homens é loucura para Deus, né? Porque ele apanha em suas próprias atitudes que são más e acabam colhendo aquilo que se plantou, segundo as suas próprias maledicências. Em mais um dia, perseverantes na sabedoria do alto, que é pura, sem hipocrisia, porque se seguis aqueles que não conheceis, ireis pelo mesmo lugar para onde eles vão. Conheça o Espírito, que é a verdade, conheça o único bispo e bom pastor de nossas almas, daqueles que têm ouvido e ouvem a sua voz, que é Jesus Cristo. Não há outro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que o conhece sabe de onde ele veio, o pão da vida, que veio do alto, habitou no meio, naquela época, no meio do povo, com graça e sabedoria, fez grandiosos sinais, das quais aqueles sacerdotes não foram possíveis de o fazer, e ele é o mesmo que opera ontem, hoje e sempre, e está fazendo sinais no meio de nós. Ele é aquele da qual nós perseveramos, né, as atitudes, da qual exalamos um bom perfume, agradável diante as narinas de Deus, e ele nos aprova como obreiros, que maneja bem a palavra da verdade, a espada, tanto no ataque como na defesa, que persevera dia após dia segundo os atos de justiça, na retidão, um espírito reto, inabalável, com temor, teme, né, que é o princípio da sabedoria, porque muitos perderam o temor, muitos esquecem que são um caco e não pode contender com o leiro, porque fazes assim, porque não tem mais a sabedoria, né, e não teme. E a Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante como um pescador que lança a rede, né, e os peixes não sabem daquele dia, daquela hora, e quando ali lança a rede são apanhados de surpresa, e o pescador arrasta a rede para a praia, e ali ele coloca no cesto os que lhe servem, os que em outro cesto o restolho, né, aqueles que não servem para ele. O reino dos céus assim é semelhante. A Bíblia diz mais ainda que será como um pastor aparta os bodes das ovelhas. Assim temos que ficar vigilantes, temos que ficar alerta daquele dia, daquela hora que somente o Pai sabe. Nem os anjos que são ceifeiros, um é que planta, o outro é que colhe, e nem o Filho. Mas sabemos que o Filho está aplainando os caminhos para a sua vinda através do anjo do concerto, o anjo da aliança, da qual prova a qualidade das obras de cada um segundo o fogo. E assim ele está trazendo o fogo, né, que muitos
A Bíblia diz que muitos não suportarão, né, a sua vinda. Sabão de lavandeiro, né, para purificar. Alguns, um remanescente, ainda terão oportunidade, aqueles que ainda têm o seu nome escrito no céu, no livro da vida, na Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Mas alguns que blasfemaram contra o seu espírito, aqueles que tiveram seu nome riscado no livro da vida, a Bíblia diz: a estes nem oreis, ainda que orais, eu não vos ouvirei. Aqueles que são pecadores penitentes, aqueles que, como ele nos disse hoje, praticam o vitupério, né? Porque estão zombando publicamente daquele que um dia, através dele, alcançou os dons irrevogáveis, mas hoje vivem já nas trevas, a luz se apagou. Tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê. Quando Jesus ali encontrava com alguns cegos que mendigavam, né, ele dizia: que queres que te faça? E logo eles diziam: quero ver, né, e assim lhe era concedido. Muitos hoje preferem a cegueira e a mendigar, mendigar aquilo que para eles consideram como elevado, né, a raiz de todos os males. Acham que são ricos, acham que estão dando testemunho de que seguem a Deus através das riquezas, né? Ele nos compartilha sim da honra, da glória e da imortalidade, né? Mas muitos são aqueles que apropriam aquilo que é dos ímpios, né? Do qual ele disse: utilizai o dinheiro dos ímpios para receber como galardão aquilo que é vosso. Mas como podeis, se não tens zelo nem para aquilo que é dos ímpios, né? Como podereis receber o galardão? Porque está escrito: aquele que roubava, não roube mais. E muitos são os que eles sondam o intento da mente e do coração e os conhece, né? Aqueles que fazem da casa do Pai de casa de comércio, covil de ladrões e salteadores, do qual ele mesmo prestará conta a cada um. A Bíblia diz que terão que vomitar todas as suas riquezas sobre a terra. Está escrito: não temas quando a casa engrandece, a sua glória, quando a casa enriquece, a sua glória engrandece. Porque quando for, nada levará consigo. A Bíblia diz que ali, onde haverá pranto e ranger de dentes, não sairá dali enquanto não se pagar o último ceitil. O ladrão que veio para roubar, matar e destruir é aquele que pede a alma para cirandar todos os dias. Assim como ele disse a Pedro, né? Pedro, hoje mesmo Satanás pediu para vos cirandar, peneirar, como ciranda o trigo. Eu já intercedi por vós. E ele continuava afirmando que já estava pronto para ser preso, para o seguir, né? Ele disse: hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas ele ainda conseguiu a misericórdia, né? Ainda conseguiu a oportunidade e perseverou nas obras de justiça, cumprindo aquilo que Deus disse: ide e anunciai. Este é meu filho amado, em que me regozijo, que me compraz, fazei tudo o que ele disser. E fez o que o filho disse, ide e anunciai o evangelho a toda criatura. Ele disse: tu me amas mais que estes, Pedro? Tu sabes, Senhor, apacenta os meus cordeiros. Assim como ele o negou 3 vezes, Jesus o perguntou 3 vezes. E ele recebeu o Espírito Santo com a ascensão de Cristo e anunciou, né, o Evangelho com ousadia, onde a Bíblia diz que os 12 apóstolos julgaram as 12 tribos de Israel.
E nós, como a unidade da fé, os verdadeiros adoradores, a quem o Pai procura, os que adoram em espírito e em verdade, estamos para julgar com justiça e equidade através do Espírito Santo, como a igreja dos últimos dias, da qual estamos com poder e autoridade para expulsar todos os principados e potestades, juntamente com os seus conservos. Jesus é aquele que tudo opera, né? A Bíblia diz que sem intervenção humana, ele os vence. E assim nós apresentamos as nossas orações e súplicas, dia após dia, segundo os seus atos de justiça, na perseverança. Como ele nos ensina, perseverar em oração. Lembrai-vos da parábola da viúva, do juiz iníquo, juiz que não temia a Deus e nem a homens, mas a viúva o importunava, e até que um dia ele disse: bem que sei que não temo a Deus e nem a homens, mas porque esta me importuna, julgarei a sua causa, e assim julgou. Assim nós perseveramos em oração dia após dia, e ele não ouvirá os seus santos que oram de dia e de noite, né? Embora alguns acham como tardio, assim ele ouvirá e fará, porque oramos não segundo a nossa vontade, mas segundo a do Espírito Santo, e o Pai faz para que o nome do Filho seja glorificado, assim como o Filho o glorificou, e assim nós o glorificamos a Jesus através do Espírito de Cristo, glorificamos ao Pai pelo Espírito de Cristo, e Ele é aquele que nos concede tudo aquilo que nós pedimos, porque muitos pedem em conformidade com o coração enganoso, pede por motivação errada, por isso não recebe, né? A Bíblia diz que tudo tudo se sucede debaixo do sol a justos e injustos. Muitos acham porque estão em alguma posição, né, porque estão nos atos de justiça, mas estão sendo enganados, ludibriados pelo ladrão que veio para roubar, matar e destruir, do qual se edifica sobre ouro, sobre prata, sobre feno, sobre madeira. Nós edificamos sobre a rocha, e aquele que tem fé, tudo é possível ao que crê, ele é inabalável, porque não confiamos na força de nosso braço, confiamos na mão poderosa dele, ele é a nossa força, ele peleja por nós dia após dia e nos sustenta, e assim nós perseveramos. E em mais um dia, Jesus, nós somos gratos pela purificação do tempo que o Senhor está fazendo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, a Antártida, a Ásia, Oceania e Europa. Continua concedendo graça aos humildes e se opondo aos arrogantes. Continua mostrando quem é o dono da vinha, porque o Senhor é aquele que muda os tempos e as estações, a um rebaixa e o outro promove. O Senhor é aquele que governa com justiça e equidade e imparcialidade, e nós te louvamos, e com temor e reverência, com o coração contrito e arrependido, nos apresentamos diante de Ti todos os dias, e com o temor, que é o princípio da sabedoria. E nós te agradecemos por mais um dia, porque até aqui nos sustentou o Senhor. E o amanhã o Senhor já nos acrescentou até mais do que pedimos, porque o Senhor é fiel e tem cuidado de nós. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.